Muito boa tarde, regressamos a esta rubrica que semanalmente vai olhando as realidades sociais e eclesiais que antecederam a convocação do Concílio Vaticano II. Voltamos a contar com a presença do Padre Jesus Ramos, que está entre nós, é professor de História da Igreja, diretor também do Instituto Superior de Estudos Teológicos de Coimbra. Padre Jesus Ramos, obrigado por estar uma vez mais connosco aqui no programa Eclésia. Concílio Vaticano II sucede e acontece também como uma tentativa de quebrar, de alterar uma Igreja demasiado centralizadora. Sem dúvida. O problema, a história da Igreja pode contar-se em diversas linguagens, e uma delas é a da centralização-descentralização. Desde o início. A Igreja medieval é centralizadora, a Igreja gregoriana é centralizadora, a Igreja que depois de Avignão é uma Igreja centralizadora. A Roma, ou a Cúria Romana, tenta centralizar o mais possível. E esta Igreja mais recente, que lutava contra o modernismo, os correntes modernistas, também por reação se centralizava. É uma Igreja muito centralizadora, que não quer dar, logicamente, a opinião a todos. É centralizadora a diversos níveis, é centralizadora na sua figura central, isto é, no próprio Papa, é centralizadora depois em cada bispo na sua diocese, é centralizadora no parco em cada paróquia, é centralizadora do diretor de cada movimento. Muitas vezes não há diálogo. Aquela velha expressão que chegou até nós e que resume muito bem isto: Roma locuta, causa finita. Roma falou, acabou a questão. Isto é o ponto alto da centralização. Muitos dos papas anteriores a João XXIII eram papas que não entendiam o munus episcopale como o munus colegial. Entendiam-no como os bispos estando de facto em comunhão com o Papa, mas estando também na dependência do Papa. Basta nós citarmos o Papa Pio IX, a quando da realização do Concílio Vaticano I, quando a minoria veio ter com ele, liderados pelo Strossmayer, por um bispo chamado Strossmayer, de que a questão da infalibilidade não era uma questão necessária à Igreja, não era uma questão que viesse trazer vantagens, só traria desvantagens, até pela desconfiança do mundo, etc. O Papa terá respondido, mas quem é a Igreja? A Igreja sou eu. Quer dizer, eu não sou apenas o sinal da unidade, mas sou o centro da unidade. E por isso era necessário, de facto, darem espaços para que a Igreja fosse um lugar onde as pessoas tivessem opinião, onde as pessoas pudessem participar ativamente no próprio apostolado. Até porque isso já estava a acontecer na sociedade civil, digamos assim. Toda esta é uma época em que nascem correntes de pensamento, as pessoas questionam, e isso este movimento passou também para o interior da própria Igreja. Lógico, passou para dentro da Igreja digamos que a Igreja aproveitou alguns desses itens, aproveitou-os para lançar, por exemplo, a Ação Católica, que é um primeiro lugar onde há corresponsabilidade, mas corresponsabilidade ainda sob a direção da hierarquia. Os leigos são muito bem-vindos para trabalharem dentro da Igreja, para trabalharem nas ações apostólicas, no entanto, sempre ainda sobre a direção, a vigilância do episcopado. Nós estamos, logicamente, de acordo
que em qualquer sociedade e mesmo na Igreja tem de haver alguém que esteja à frente, alguém que coordene, mas não alguém que seja voz única e que não ouça os outros, que não dê a voz precisamente a todos aqueles que querem partilhar e que têm as suas ideias. E este ponto era, por exemplo, na teologia. Na teologia. A teologia esteve estagnada durante muitos e muitos anos. Nós podemos dizer que entre Trento e os alvores do Vaticano II não houve na Igreja grandes teólogos. Os últimos grandes teólogos foram os teólogos de Trento. Depois a teologia tornou-se, por assim dizer, fixou-se. Não se pode pensar, porque já está dito, porque já está escrito, já está decretado pelo Concílio, não podemos pensar de outra forma, não é possível lançar dúvidas, e nesse aspecto podemos dizer que se fez uma caminhada não apenas no Vaticano II, mas no período que imediatamente antecedeu o Vaticano II. Alguns homens começaram a pôr questões, a questionar-se. Eu recordo, por exemplo, no campo do ecumenismo, o padre Yves Congar, o padre Couturier, no campo da teologia moral, o Jacques Leclerc, o padre Jacques Leclerc, que eram homens que questionavam, não, mas afinal esta doutrina traduz ainda o modo de estar no mundo do homem deste tempo? Não terá a Igreja de dar, embora com a mesma doutrina, mas dar-lhe uma nova linguagem, apresentá-la de um modo novo, para que as pessoas de hoje a entendam, porque não podemos entender a doutrina se ela nos for dita numa linguagem do século XVI ou numa linguagem do século XVIII. Para evangelizar os homens do século XX, que era o caso do Vaticano II, é necessário termos a linguagem dos homens do século XX. Até porque se assistia já por esta altura a um processo de secularização, não é? Bom, a secularização vinha de muito mais longe. Pois. A secularização vinha de muito mais longe. Mas, logicamente, que há, nesta altura, um processo, por exemplo, de a própria vida religiosa, e estou a falar de vida religiosa dos religiosos, das ordens religiosas, admitir no seu seio outras formas como sejam a dos movimentos de leigos dentro de vida consagrada, os chamados institutos escolares, que vêm já desde 1920. São novas formas de participar. Era necessário um concílio, por assim dizer, para dar expressão a todos estes sinais de mudança que vinham na Igreja e que eram necessários. Muito bem, Padre Jesus Ramos, obrigado por estes apontamentos que nos ajudam precisamente a compreender melhor a abrangência deste Concílio Vaticano II. Foi esta rubrica que semanalmente vai olhando esta grande reunião da Igreja, que foi o Concílio Vaticano II e que, desde essa altura, marcou e renovou a ação e a presença da Igreja no meio do mundo.